Então, senhor presidente, eu vou acompanhar o entendimento do relator, aguardando o relato dos autos para me manifestar a respeito da matéria de fato. Pois não. Então, com a palavra, o nobre relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor representante do Ministério Público, senhor presidente e demais advogados aqui presentes e interessados. Como informei a princípio, foram várias as decisões que trataram dessa matéria. A última delas, objeto de apreciação pelo Ministério Público, através do parecer número 99 deste ano, 2020, da lado do procurador Luciano Andrade Farias, a qual me acosto. Relativamente ao conhecimento do recurso, o senhor procurador acostou-se ao posicionamento da auditoria, posto que encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. No mérito, o recorrente alega que a documentação trazida aos autos seria suficiente para que se considerasse procedente a denúncia inicialmente apontada, uma vez que o acordo proferido tomou por base para a rejeição daquela denúncia, documento falso, utilizado pelo ex-gestor interessado. O recurso apresentado ataca apenas e tão somente os seguintes fatos: superfaturamento do montante de R$ 434.460, considerando 6.000 cadeiras adquiridas, e despesas não licitadas no montante de R$ 3.338.658,80, resultante da soma de R$ 36.392,40, mais R$ 3.302.266,40. Diante da extensão do pedido recursal, o parquet discordou em parte do relatório da análise do recurso de revisão, que se debruçou somente sobre todas as eivas, novamente, sobre todas as eivas levantadas no processo e que não foram objeto da peça recursal. O parecer ministerial de folhas 869 e 881, analisando a EIVA aqui rediscutida, assim asseverou: quanto à suposta irregularidade da despesa não licitada no valor de R$ 3.302.200,40, esta representante do Parquet de Contas, doutora Elvira Samar Pereira de Oliveira, ao compulsar os autos do presente processo, verificou que ali consta o ofício 412 de 2010, folha 686, enviado pela Coordenadoria de Controle de Licitações do Estado do Piauí ao secretário de Administração da Prefeitura de João Pessoa à época, senhor Gilberto Carneiro da Gama, informando que a mencionada coordenadoria apurou e não verificou qualquer irregularidade no documento da liberação das atas de registro de preço número 123 de 2009 e 6 de 2008, ficando devidamente autorizada a respectiva utilização. Percebe-se, do referido parecer, que um motivo fundamental para o afastamento da EIVA, foi assim que houve a manifestação deste tribunal pleno, foi a constatação da existência do ofício 412 de 2010, que afastaria a irregularidade constatada em virtude do levantamento desta irregularidade pela auditoria, se deu em razão do cancelamento da autorização emitida pelo governo do estado do Piauí e subsistindo uma nova autorização encaminhada nesta feita pelo ofício 412 de 2010, que entendeu saneada a EIVA. O acordo proferido aqui destacado, por sua vez, julgou os atos de gestão discutidos nos atos regulares com ressalvas. Essa foi a decisão do tribunal, decisão preliminar do tribunal. Julgando a denúncia formulada pelo recorrente improcedente, destaque do ofício 412 de 2010, dormente nos autos, que possui considerável relevância para fim de afastamento da EIVA. Realizando agora o necessário contraponto entre o documento novo apresentado e as conclusões às que se chegou quando o julgamento assim referido, temos que esta conta e contas foi levada a engano pelo ato malicioso do gestor,
uma vez que foi constatado pelas investigações realizadas nos autos do processo, número que indica, com espectro bem mais amplo que aquelas possíveis no âmbito do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, aspas, de acordo ainda com a peça pórtica, restou constatado que a documentação apresentada pelo denunciado era falsa, tratando-se de uma montagem levada a efeito com o intuito de ludibriar a auditoria do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Fato de fácil constatação, já que não há registro da existência do tal ofício Q 412/10 do CCEEL, deve ser Comissão Permanente de Licitação do Estado do Piauí, tampouco do parecer técnico número 9 de 2010. Além do que, os citados documentos se encontravam sem numeração de páginas, demonstrando visivelmente que não faziam parte do procedimento administrativo número 21007, que formaliza o processo de adesão à ata de registro de preço em comento. Portanto, atestando o conteúdo falso dos documentos. O ofício 412 de 2010 possui conteúdo ideologicamente falso, na medida em que o processado inseriu declaração falsa, supostamente autorização da Coordenadoria de Controle e Licitações do Estado do Piauí, para a adesão à ata de registro de preço, cujo objetivo foi alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que demonstra a materialidade do crime de falsidade ideológica. A auditoria, sem sombra de dúvida real, recai sobre a pessoa do denunciado. A autoria recai, sem sombra de dúvida, sobre a pessoa do denunciado. Consta do citado documento não só a inverdade do seu conteúdo, sua ideia, mas ainda a falsa assinatura do suposto subscritor, Zorba Baependi da Rocha Igreja, então coordenador-geral da Coordenadoria de Controle de Licitação do Estado do Piauí, fato que pode ser comprovado fazendo-se uma análise comparativa dos documentos carreados às folhas 116, 123 e ao ofício em questão, sendo da mesma forma que explanado alhures, suficiente a qualquer prova pericial. Ora, ainda que não transitado em julgado, a informação trazida pela sentença de mérito condenatória é por demais relevante e robusta, ao passo que, da sua leitura, depreende-se que foram conduzidas investigações para averiguar a veracidade das informações suscitadas inicialmente pelo Ministério Público Estadual. Assim, e verificando que a condução do julgamento por esta egrégia Corte de Contas foi realizada tendo por diretriz documento ideologicamente e materialmente falso, não se podem pretender manter as conclusões do julgado contestado, devendo as despesas mencionadas ser consideradas como não licitadas e, portanto, irregulares. Assim, e verificando que a condução do julgamento por esta greve de corte foi realizada tendo por diretriz documento ideologicamente e materialmente falso, não se podem pretender manter as conclusões do julgado contestado, devendo as despesas mencionadas consideradas como não licitadas e, portanto, irregulares. No tocante ao superfaturamento do montante de R$ 434.460, decorrente da utilização do documento constatado como sendo falso, não há como concluir nem afastar das conclusões do parecer ministerial acostado aos autos, posto que este já concluía. A propósito, foi verificado pela auditoria que na ata do pregão presencial 123 de 2009, o preço unitário do mobiliário escolar era de R$ 300,65, enquanto que o preço pago pela Prefeitura de João Pessoa por produto equivalente foi de R$ 373,06, o que originou o sobrepreço no montante de R$ 434.460, ao considerar as 6.000 carteiras adquiridas. Por fim, considerando o dano ao erário decorrente do sobrepreço no valor de R$ 404.360, este deve ser imputado débito à autoridade responsável correspondente ao referido montante. Assim, o faço em razão de que o valor apurado como sendo superfaturado pelo computador da Corte
foi em razão das adesões às atas levadas a efeito pelo gestor, e isso somente foi considerado regular, ainda que com ressalvas, no âmbito desta Corte, em razão da utilização maliciosa de documento agora sabidamente falso. A superveniência dos fatos apresentados pelo recorrente reforçam a ideia de direcionamento na contratação, o que, por sua vez, robustece a ilicitude do alegado sobrepreço. Dito isto, opino, SIC, pelo provimento do recurso para que seja imputado ao ex-gestor responsável a quantia de R$ 434.460, oriunda de sobrepreço identificado nos autos. Neste ponto, aliás, ainda que não tenha sido o senhor Gilberto Carneiro o ordenador da despesa, e tendo um contexto fato probatório apresentado, legitima a imputação pelo seguinte fundamento: o decreto 9.830/19, que regulamenta o disposto nos artigos 20 a 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, aplicável, por sua vez, a todos os entes federados, dispõe no seu artigo 12, parágrafo 3º, o mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não implica responsabilização, exceto se comprovado o dolo ou o erro grosseiro do agente público. Novamente, se deve destacar que a ausência de trânsito julgado da sentença condenatória penal não impede que esta Corte proceda à devida valoração dos fatos ali abordados. Afinal, há independência entre as instâncias civil, penal, administrativa e de controle. Obviamente que, numa eventual decisão na esfera criminal, declarando a inexistência de autoria ou do fato que poderia reverter a conclusão desta Corte, entretanto, é plenamente possível que o processo siga desde já, tendo em vista que o fato novo foi devidamente apresentado e seu conteúdo tem potencial para reverter a decisão recorrida. Ante o exposto, o parquê opina pelo conhecimento do recurso e revisão proposto por terceiro interessado, por sinal aqui presente, e no mérito pelo provimento, reformando-se o acordo da PL 842 de 2018 para considerar como não licitadas as despesas no importe de R$ 3.338.658,80, aplicar ao ex-gestor multa ao rigor do artigo 56, inciso 2 da Lei Orgânica desta Corte, para que sejam considerados irregulares os atos de gestão relacionados a 2010, bem como para que seja imputado o mesmo valor de R$ 434.460, referente ao sobrepreço indicado quando da análise meritória por parte da douta auditoria. Pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público do Estado da Paraíba, para que, conhecendo os fatos aqui narrados, adota as providências que entender cabíveis quanto ao superfaturamento constatado. É o relatório, houve a notificação dos interessados para a presente sessão. É o relatório, senhor presidente. Está sem som, presidente. Com a palavra interessada, senhor representante legal. Comprovada a ausência, com a palavra do outro representante do Ministério Público. Presidente, o denunciante se encontra e o recorrente se encontra, creio que com as ligeiras dificuldades de ligar o som apenas. Já liguei agora o som. Se eu puder Com a falar. palavra interessada, senhor representante legal, a defesa, não existe. Não apresenta. Interessado não vejo. Então, com a palavra, o denunciante tem no regimento não tem a permissão de falar, mas você tem algum ponto para colocar de discordância do que foi posto no relatório? Não, eu concordo com tudo, eu só queria um adendozinho somente, que eu acho que de fundamental importância. Eu achei, dentro do que eu imaginava e do que eu vivi esse processo todo, inclusive na denúncia, esse voto de agora perfeitamente justo e normal dentro do que se foi apresentado em documento. A única coisa que eu quero deixar um pouquinho claro aqui, acrescentar um pouquinho, é que
Além do documento ser comprovadamente falso, existe um problema. Esse documento falso, ele não foi feito e colocado dentro do processo em 2010, quando iniciou o processo de compra. Ele foi feito em 2010, ao Tribunal de Contas somente em 2016 ou 2017, para cobrir essa lacuna que o Tribunal de Contas tem falado há muito tempo sobre isso. Então, esse documento não existe o original dele dentro do processo de compra na Prefeitura Municipal de João Pessoa. Ele não existe nenhum dos dois documentos, nem o documento do Piauí, que seria o documento autorizando, o documento 412, datado de 30/3, bem como o parecer técnico de 31/3. Esses dois documentos não existem na Prefeitura, ou seja, ele só existe nenhum documento que foi apresentado dentro do Tribunal de Contas. Quando a Prefeitura foi instada a responder no processo e na Justiça, ela foi clara através de 2 processos que foram abertos, dizendo que esses 2 documentos são inexistentes. Esse documento só existiu dentro do Tribunal de Contas, nem no processo existiu. Obrigado, Vossa Excelência. Com a palavra, o doutor representante do Ministério Público. Bom dia a todos. Eu verifico que já há nos autos parecer ministerial da lavra do doutor Luciano, em que ele opina pelo conhecimento e provimento do recurso de revisão, com reforma do acórdão APLTC 842/18, para considerar não licitadas as despesas no montante de R$ 3.338.658,80, bem como para que sejam considerados irregulares os atos de gestão relacionados a 2010, com imputação de R$ 434.460 referente a sobrepreço identificado quando da análise meritória por parte da douta auditoria. Sobre a documentação acostada na data de ontem, acompanho também o entendimento já exposto pelo relator, pela impossibilidade de adiamento, e a informação já de que houve a sentença de primeiro grau reconhecendo a utilização de um documento falso, e acrescentaria que houve a juntada da informação de que o réu, neste processo interessado, teve um voto favorável no Tribunal de Justiça. Mas, considerando a independência de instância, não há qualquer repercussão na apreciação por esta colenda corte, destacando que não houve nenhuma cautelar judicial determinando o sobrestamento da apreciação da matéria pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Então, firme na possibilidade do prosseguimento do feito, inclusive diante da independência de instância, nós ratificamos o parecer ministerial da lavra do doutor Luciano. É a manifestação, Excelência.